Variação linguística é o fato de que a língua não é fixa. Isso ocorre como? Ocorre quem fala, com quem fala, onde fala, em que época fala. Todas essas coisas mostram algo que eu já falei em outros momentos. A língua, ela muda bastante. A forma com que você fala, ou até mesmo a sua maneira de se comunicar, é diferente da forma do teu amigo, que é diferente da forma do professor, que é diferente da forma do advogado, do médico. Isso tudo é erro? Não. Isso é a riqueza da língua. A língua é uma entidade viva. A língua muda porque a vida muda. Se alguém tenta congelar a língua, essa pessoa está tentando congelar a cultura. Salve, meus queridos, bora lá! Variação linguística, e esse assunto é bem extenso, já de antemão, não vamos ficar nos restringindo muda por geografia, é mais velho, mas não, vai ter mais coisas aí que você não conhece, que com certeza vai valer o like. Se você acompanha o canal aqui, já deixa o like aí na confiança, tá certo? Outra coisa, não é inscrito, assiste aí casualmente, considera a inscrição, a gente tá crescendo aí, ó, deixa a sua inscrição aí, vai ser bem interessante, comenta aqui embaixo que blá 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 blá, pronto, vai me ajudar muito. Aliás, só escreve, não precisa escrever muita coisa não, só escreve variação linguística, já vai me ajudar pra caramba e eu vou te agradecer por isso. Então bora lá. Antes de mais nada, para você entender o que é variação linguística, não é interessante a gente saber o que varia, o que demarca essa variação? Já ouviu falar em isoglossa? Não, é uma palavra diferente. E essa eu não estou inventando, olha só. Isoglossa é o que? É uma linha imaginária, uma fronteira imaginária. Imagine um mapa do Brasil. O mapa que você conhece bem. Lá vai ter as divisões dos estados, que você já também conhece. Isoglossa, ela não se restringe a diferentes... Ai, Katsu. A isoglossa não se restringe às linhas que demarcam as unidades federativas, os estados. Porque dentro de um estado pode ter mais de uma forma de falar, e dentro de mais de 2 ou 3 estados tem formas similares, muito parecidas de se falar. Então o que é falado na capital de São Paulo é diferente da forma com que é falado no interior, sendo o mesmo estado. A forma com que é falado no Triângulo Mineiro é diferente da forma que é falado no norte de Minas, sendo o mesmo estado. Agora, a forma com que é falado no norte de Minas e no sul da Bahia são formas parecidas. Isoglossa não se resume às linhas dos estados, é a linha com que os povos falam, tá certo? Agora sim, fique bem claro, né? É diferente de você pensar a linha que demarca a fronteira do Brasil com o Paraguai ou com a Argentina, você cruzou para lá é espanhol, voltou para cá é português. Não é assim exatamente. A gente tem uma linha ali, mas é como eu disse, nem é tudo preto nem tudo branco, é muito cinza ali no meio ali pra gente identificar, beleza? Mas você sabia disso? Você não sabia não, né? E outra, isso daí já vale um vídeo, beleza? Só isso daí já vale um vídeo. Não vamos nos ater aqui, vamos lá, próxima coisa. A sua forma de falar é única, tá certo? Podemos considerar que sim. O nome disso é idioleto, já ouviu falar disso? É a sua assinatura, é a sua forma de se comunicar, a sua marca registrada, as suas expressões, as frases que você costuma utilizar, a entonação que você costuma dar é própria sua. Vamos pensar que cada pessoa tem o seu. Então, se porventura o seu meio social, as pessoas com que você convive ali, com que você mais fala e tal, se as vozes de todas essas pessoas fossem iguais em altura, timbre, intensidade, tudo, ainda assim você conseguiria diferenciar uma pessoa da outra pelas construções das frases, você conseguiria diferenciar pelos termos que essas pessoas usam, pelo sotaque muitas das vezes que essas pessoas têm. Essa é a marca própria de cada pessoa. Só que, uma pergunta aqui, se cada pessoa tem a sua marca, isso quer dizer que isso daí é regra? Que essa pessoa carrega essa forma de falar por toda a vida, em todas as situações? Não. Existe algo chamado variação diafásica. O que é isso? Não sei. É quando a mesma pessoa tem formas diferentes de falar. Então isso varia conforme com quem você está falando, em qual ambiente você está falando, em qual situação você está falando, o grau de formalidade que é exigido. Vou pegar uma frase. Ô mano, você veio sair pra mim? Agradece, mano.
O senhor poderia averiguar, por gentileza? Muito obrigado. Você percebe que o sentido é o mesmo, mas mudou a minha construção frasal, as escolhas dos termos mudaram, porque no primeiro exemplo é totalmente informal, no segundo já tem um grau de formalidade. Isso varia com a forma com que você fala com N pessoas. Como é o caso, vamos pensar na profissão de policial. Uma forma é o grupo de policiais ali contarem ali a situação entre os demais colegas de trabalho e fazer um depoimento oficial. São coisas diferentes. Eles podem estar falando a mesma coisa, só que são coisas completamente diferentes. Mesma coisa a gente, né, na sala de aula e nós na sala dos professores. É um pouquinho diferente a situação. Chega até certo ponto de você ver uma pessoa extremamente educada de um lado, formal, inteligentíssima e praticamente analfabeta aí quando está conversando no WhatsApp aí com situações cabulosas aí que nós vemos. Se resume a isso, meu nobre, as variações? Não. Já ouviu falar de recoleto? Eu imagino que não. Se já ouviu, legal, comenta aí embaixo. Se não, olha só. Se você tem a sua marca própria de falar, a sua família também tem. O recoleto é um grupo social mais restrito. É basicamente a forma de comunicação familiar. Você já deve ter percebido que um indivíduo fala de uma forma. Você vai na casa de alguém, as pessoas tendem a se comunicar de uma determinada forma. Mesmo que cada um tenha a sua assinatura própria, você percebe que existem termos que só aquela família entende, formas de falar que só aquela família entende, piadas internas que só eles entendem. Isso também é uma variação linguística, a variação de um determinado grupo familiar. Se sabia o nome, não sabia, é isso daí que você vê. Recoleto, beleza? Vamos pro próximo. Variação diastrática ou socioleto. Aqui a gente já amplifica ainda mais aí o conceito. Daqui para frente eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou fechar falando de etária, de idade. E nesse ponto vale muito você ter esse conhecimento do vídeo. Fica até o final que eu gostaria de ver você fazendo uma certa reflexão aí sobre isso, beleza? Vamos lá, socioleto. É língua de tribo, é língua de grupo. O que um determinado grupo fala é diferente que o outro grupo estaria falando. Isso não se resume a, sei lá, tribos urbanas, os rappers aqui, os remos ali, tanto faz, não se restringe a isso. Pense em profissões. A forma com que os programadores falam é diferente da forma com que os médicos falam. Os termos que eles utilizam, aliás, o socioleto, só para deixar bem claro, é uma forma de comunicação que ela é a melhor possível dentro daquele ambiente. As formas de comunicação, ela também tem essa finalidade. Então é igual aquela linguagem que QAP, que não sei mais o que e o caramba 4 e não sei mais o que e tal, esse negócio de segurança, daquele rádiozinho. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso até dar uma estudada aí nesse tema e trazer. Mas isso mostra que é uma linguagem que tem que ser muito precisa. E dentro de cada profissão também existe isso. O médico não fala, o fulano ali, ele tá bonzinho. Tipo, mano, o que é bonzinho? Ele provavelmente falaria, o paciente está em situação estável. Ou até mesmo, se nós for pensar, voltando aí aos programadores, os gamers utilizam muito isso. Nossa, fiz tal coisa, mas tá crashando. Nossa, tal coisa deu bug. Ou, no quesito jurídico, que isso conste nos autos. Estou falando aqui dentro dos termos da lei. Ou até mesmo data vênia. Cada um vai ter a sua forma de falar que é própria desse grupo e ela tem a sua finalidade e ela precisa ser assim. Agora, isso se resume a esses grupos? Não. Com certeza, parte dessas coisas vão para o grande público. Pense nas piadas. Se você for ver, se alguém pensa devagar atualmente, você poderia até usar o processador do fulano é lento, tá com delay no sistema. Ou, no quesito de mecânica automobilística, se você for ver, sei lá, imagina que você vê uma pessoa de 19 anos vai ter cara de 40. Tem aquela expressão, ixi, fulano aí rodou muito tempo sem óleo, viu? Ou até mesmo, fulano quer exigir demais pra namorar, pra casar com alguém, mas a lataria do dele não ajuda. E aquela, né? Acima de 40, o que vale não é a data de lançamento, mas a conservação da lataria. Então, quer dizer, cada situação você tem uma forma de comunicação e isso pode ir além. Isso pode chegar ao grande público. Bugou e tal. Enfim, N coisas aí que dá até pra gente falar posteriormente. Mas isso, mais uma vez, mostra a riqueza da língua. E se cada grupo, ele difere na sua forma de falar, o tempo faz com que isso seja diferente de épocas e épocas, beleza? O nome disso é variação diacrônica. É o que a gente consegue ver ao longo da história. Variação diacrônica. É o que? É a forma com que o galego-português lá na Península Ibérica era falado, foi diferente do português da época das navegações, que foi diferente do português quando o Dom João VI chegou aqui, que é diferente do português que nós
falamos hoje. Isso é uma variação diacrônica. Olha só, dê uma escutada aí para você ver a diferença de uma coisa para outra. Todos los seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ela começou a catar de uma parte e da outra pelo paxo e perguntavam a que demandava. E passados não muitos dias, entrouxando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante. A Maria, um extraterrestre. Fora isso, eu acho que o exemplo mais clássico aí, mais, né, é o vossa mercê, vós mercê, você, atualmente C, a dependendo da região, o C, então tem tudo isso daí. E, né, aqui no Zap é VC. Acabamos por aí? Não. Tem algo chamado etnoleto. Já ouviu falar disso? Não. Etnoleto é a variação linguística que está ligada a uma etnia. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala assim, quando a gente vai falar de variação geográfica, nós costumamos pegar extremos. Uma diferença que uma pessoa do sul fala diferente da do norte. Entre todas as variantes que existem, tem a questão do etnoleto. São as heranças de etnias diferentes. Veja só, as heranças que são deixadas na região sul do Brasil, algumas expressões, algumas criações frasais, a forma com que as frases são criadas, até mesmo os jargões, enfim, palavras. Muitos das que estão no sul vieram de países da Europa, de alguns países da Europa para cá. Se nós pegarmos a Bahia, fazendo um contraponto, muitas das expressões que tem lá são oriundas de povos que vieram do continente africano. Então existe diferença, o nome disso é etnoleto. Dentro desse assunto, a gente tem N palavras como quitanda, é uma herança de outra etnia, moleque, caçula, entre trocentas outras palavras que já estão no nosso vocabulário, mas que não vieram do português, vieram de outras etnias aí. Isso nasce com contatos com outras línguas. Até hoje a gente tem isso, você consegue visualizar isso. E eu farei até um paralelo, não só do que você vê atualmente, mas existem resistências sobre isso. Olha só, você sabe muito bem que o nome disso aqui é mouse. Tá certo? Se houvesse uma certa resistência e não querer adotar o nome disso como um nome inglês, nós chamaríamos isso aqui de rato e não de mouse. É comum no âmbito até do empreendedorismo, você vê aquela coisa, mindset e mentalidade, brainstorming e tempestade de ideias. Então existe até mesmo resistência para não ser perdido as marcas originárias da fala do local, tá certo? Também é assunto para outro vídeo. E, aliás, né, se você não deu o like até agora, já dá o like, você tem aprendido bastante coisa aqui hoje, hein? Vamos lá, a variação diatópica. Essa variação é aquela que você mais ouve falar, que é o dialeto propriamente dito, a variação geográfica. Cada lugar tende a falar de uma determinada forma. Olha só que curioso, a língua ela reflete a realidade, de maneira tal que determinadas coisas que nós temos em um lugar não vai ter uma tradução direta em outro lugar. Às vezes porque simplesmente não existe essa coisa. Eu estou falando de tradução, mas eu não preciso ir além, vou falar de português mesmo. Com certeza, as pessoas já sabem que é trânsito em qualquer lugar. Independente se no lugar não existe trânsito, a pessoa sabe muito bem o que é trânsito. Pegando o interior, a pessoa sabe o que é trânsito. Às vezes ela não passou por aquele trânsito caótico, mas ela sabe o que é. Nem todas as pessoas de determinadas regiões sabem o que é um app, sabem o que é um delivery. Às vezes é mais fácil ela entender o que é a domicílio. Então são termos que não necessariamente pessoas de regiões mais isoladas conhecem. Isso faz com que a língua dele seja mais pobre do que a nossa. Não! Olha só que curioso, repense nisso. Há determinados termos também no interior que as pessoas de grandes capitais, de grandes cidades não vão saber. Você sabe o que é um xangueiro? O que é broca? Pilheta? O que é mangueiro? Você sabe o que é tudo isso daí? Então são coisas que são pertencentes a uma realidade, as pessoas veem aquilo, nomeiam aquilo. E como não vivem essa outra realidade, simplesmente é indiferente, tá? A variação ela nasce disso daí também. Então essa variação ela nasce com certos isolamentos sociais, histórico-cultural, histórico-local, questões culturais. E às vezes a gente nomeia a mesma coisa de forma diferente, como menino, piá, guri. Então são coisas aí que mostram a riqueza da língua. E a língua, ela se desenvolve, ela nasce, ela se desenvolve com isso. Experiências reais, com necessidade de nomeação das coisas, com esse contato com o ambiente. Aliás, se você é da capital, se você é de grande cidade, escreve aqui embaixo que sabe o que é um colchete, você sabe? Vamos lá. Enfim,
Vamos lá, para fechar. Variação etária. Ela está relacionada muito aí à questão da idade das pessoas. Vamos lá, vamos desenvolver o pensamento. A gente tende a falar que os mais velhos falam de forma diferente dos mais novos. E na maioria das vezes, isto é um fato. A forma com que o meu avô falava é diferente da forma com que eu falo. Agora, a forma com que o meu avô falava era similar à forma com que o teu avô falava? Ou fala, não sei. Esse é o primeiro ponto. Hoje, para você que está assistindo esse vídeo, a forma com que uma pessoa de 70 anos vive na tua região, 70, 80 anos, é igual a que vive em outra região? Às vezes, quando nós observamos isso, a gente está tendo uma riqueza linguística grande. Por quê? Quando você observa uma pessoa, não é simplesmente por ela ser mais velha que ela fala diferente, mas todo o resto que eu falei. Essa pessoa carrega um idioleto, lembra? A assinatura própria, a mesma que você carrega de todas as escolhas, de toda a vivência que essa pessoa teve. Uma pessoa de 70 anos, hoje, 2026, não fala igual uma pessoa de 70 anos em 1990, sendo elas do mesmo lugar. Uma pessoa de 2026, de 70 anos em São Paulo, não fala igual uma pessoa do Amapá, que tem a mesma idade. As experiências foram diferentes, a vivência foi diferente, o trabalho foi diferente, tudo isso conta e pesa. E isso mostra, mais uma vez, que a língua, ela é vasta e ela é riquíssima, se você for parar para observar. Então, as marcas linguísticas, elas contam história. Começa a observar, começa a ouvir as pessoas falando e você vai identificar isso daí. Rejeitar a variação também é rejeitar a certo ponto as pessoas. Parou para pensar nisso alguma vez? Então, olha só, tome cuidado em relação a isso. Comenta aqui embaixo o que você achou, porque você sabe, é de graça. Você tem a liberdade para fazer isso. Não esquece, não é inscrito? Faz favor aí, se inscreva no canal aí, deixa o seu joinha. Acabou o vídeo e fui, meu nobre!